Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a trabalhar com as Master Pages no Angular, né? Onde a gente pode criar uma página para representar as nossas páginas principais, um frame para representar as nossas páginas principais e um outro frame para representar páginas de login, né? Por exemplo, no login você não quer que apareça o menu lateral nem o menu superior, já nas outras páginas você quer que apareça. Numa página de relatório você quer trabalhar com um layout totalmente diferente, né? Vou ensinar como que a gente faz isso aqui com Nested Views, né? Então vou começar criando um novo projeto aqui com ng new master pages. E a primeira pergunta que ele vai me fazer é se eu quero trabalhar com Angular Routing. Eu vou colocar que sim, né? Para criar o arquivo de rotas já no nosso projeto. Vou trabalhar com CSS mesmo, não importa aqui. Beleza, projeto criado então. Vamos abrir esse projeto agora no Visual Studio Code e começar a codificar. Bom pessoal, aqui dentro do Visual Studio Code, né? A gente tem a pasta nossa source. E a gente pode notar que aqui dentro do app, né, ele criou já um app-routing.module. Né? Esse é o módulo de rotas, módulo padrão que ele criou quando a gente respondeu sim para aquela pergunta. Né? Na verdade é só uma constante, que é basicamente um JSON, e a gente define o módulo, né? Importa o route module for route, né? As rotas padrão do Angular, e exporta esse módulo. E depois, consequentemente, a gente utiliza ele aqui, né, dentro do nosso módulo principal, né, do nosso app module, que é o módulo raiz do Angular, tá? Então é basicamente, se você tem um projeto, né, quer adicionar isso no seu projeto, não está começando um projeto novo, então basta você criar esse arquivo aqui, né, o app routing constante, que a gente vai trabalhar nele agora, e depois importar, né, exportar ele lá, importar ele aqui dentro desse módulo, tá bom? Bom, então qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Eu vou subir um console aqui, um terminal, né? E eu vou primeiro gerar duas páginas. Então eu vou usar os ng generate component e eu vou chamar a primeira página de frame page e eu vou gerar uma segunda chamada de frameless page, tá? Então essas páginas são uma com frame, né? Uma com o menu superior e o menu lateral, e a outra sem frame nenhum. Agora eu vou gerar outra página, né? Outras duas páginas que são a login e a home. Beleza? Pode usar o sufixo page, eu esqueci na hora de gerar aqui, tá? Mas vai servir para os nossos demos. Vou fechar nosso terminal aqui. E agora qual que é a ideia? Toda vez que a gente carregar a página de login, né? A gente vai ter aqui a página de login. Eu quero carregar o frameless page. E toda vez que eu carregar o home, eu quero carregar lá dentro do frame page, né? Que vai ter o menu superior, o menu lateral, né? E no login a gente não precisa disso, né? Na verdade o usuário nem tem acesso nisso durante o login ainda, tá? O segredo disso tudo, ele tá aqui dentro do nosso arquivo de rotas, tá? Então eu vou abrir o app routing módulo aqui e a gente vai começar a codificar ele aqui. Muito bem, então aqui, a primeira coisa que a gente faz é importar, né, as nossas páginas e os nossos frames. Então eu importei o Frameless Page Component, Login Component, a Frame Page Component e Home Component, tá? Se você não importar também, quando você começar a digitar, ele tem um auto import para TypeScript aqui. Então nas nossas rotas, o nosso caminho fica, primeiro, a gente tem dois itens, né? Então o item 1 e o item 2, onde o item 1, né, o path é vazio, né, ou seja, o caminho não é nada, a URL nossa vai ficar simplesmente o localhost 2.4.200, né, barra, tá, essa vai ficar a nossa primeira URL aqui, vou até colocar aqui na frente do path, tá, e toda vez que a gente chamar essa URL, ele vai renderizar esse frameless page component, e esse frameless page component, ele tem alguns filhos, né, então ele pode ter um array, né. Então isso aqui define que é um array, ele tem um array de filhos, e aqui dentro a gente repete, né, o path, component, etc. Então, toda vez que ele chegar no barra, né, no local, barra vazio, né, não tem nada aqui, e vazio também, caminho vazio, se a gente colocasse login aqui, né, a URL ficaria assim, ó. Tá? Isso aqui funciona como um prefixo, né? Se a gente colocasse aqui frame, então essa URL ficaria assim, ó, frame barra login, tá? Não é o caso aqui, a gente quer deixar path raiz, né? Padrão raiz. Eu coloco sempre o login como
página principal da aplicação, porque toda vez que o usuário cai, ele já força no login ou no relogin, coisa do tipo. Tá? Mas aí varia de cada um para cada um. Então, como filho, ele tem um caminho vazio também e o componente login. Então, frameless, né? A página nossa sem frame, sem nada lá desenhado. E a gente vai chamar o login component. Quando ele cair pro home, que é essa URL aqui, ó, que vai ficar assim, home, aí ele vai chamar frame page, né? E por sua vez, ela vai ter o component home component lá dentro dela, tá? Então aqui não tem muito segredo, né? Se esse cara aqui, se esse home component tivesse um outro filho, né? A gente ia colocar aqui depois do component também um children, né? Ia ter essa segregação aqui e assim por diante. E aí você vai criando filho de filho de filho de filho e por aí vai, entendeu? Não tem segredo em como isso é feito. Agora vamos passar para as views para ver como que a gente tem que configurar o HTML para renderizar isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui para o meu app component. Lembrando que no app module, né? A gente está configurando o app component como bootstrap, né? Então, esse é o primeiro componente que vai ser carregado. A gente tem que ter pelo menos um componente aqui. Então, está carregando o nosso app component. Aqui ele tem um monte de texto, um monte de coisas. Eu vou tirar tudo isso aqui. Vou deixar só o router outlet, tá? Afinal, a gente vai carregar outras páginas aqui dentro, né? Não quero que ele carregue nenhum HTML, né? Eu quero que ele carregue simplesmente os componentes que a gente precisa. Então, o que esse router outlet faz é justamente isso, né? Ele dá o bypass nessa página, né? E renderiza o conteúdo de itens filhos aqui nesse local, né? Então, você poderia ter qualquer código HTML aqui. O que a gente vai fazer agora é ir para nossa frame page, tá? E aqui na nossa frame page, eu vou colocar aqui H1 menu superior. Não vou criar um menu nem nada, tá? H1 menu. Menu lateral, tá? E aí aonde você quiser renderizar, né, a sua página filha, né? No caso nosso vai ser a home aqui, é só você colocar um router outlet, tá? Então, se tiver o layout mais complexo do mundo, ele vai procurar dentro, vai achar o router outlet e vai renderizar o que está aqui dentro. Então, só para recapitular o que está acontecendo, né? Ele chegou, construiu a nossa aplicação e a partir do momento que ele construiu a nossa aplicação, ele renderizou o nosso app component.html. Então, não tem nada aqui dentro, tá? Beleza? Aí ele olhou na questão das rotas. Qual rota que a gente está? Vamos supor que a gente está na home, né? Na rota home. Então ele chegou lá e falou assim, olha, eu tenho que renderizar o componente frame page component. Então ele veio aqui, renderizou o frame page component. Aí aqui dentro ele olhou e falou assim, opa, esse cara tem filhos, tá? Um filho dele é o home component. Então ele procura aqui dentro do nosso frame page component por esse router outlet também, tá? E aí aqui dentro ele vai renderizar o nosso home component, tá? Que por enquanto está só o home works, beleza? O mesmo a gente vai fazer agora com o frameless page, né? Que é a página sem frame. Então, frameless a gente só vai renderizar esse cara aqui, né? Vamos então testar isso aqui como ficou, né? Eu vou abrir um terminal aqui e eu vou executar o comando ng-serve para ele servir a nossa aplicação. Tudo certo aqui então. Se tudo deu certo, no localhost 4200 a gente vai chegar na tela de login. Então, ó, tô aqui no nosso projeto Master Pages 4200, ó. Ele apareceu a tela de login e como a gente pode notar, ele só apareceu a tela de login, né? Não apareceu menu superior, menu lateral, nem nada. Então, se a gente navegar para home, né? Para essa URL aqui, ó, localhost home, agora a gente consegue ver o menu superior, menu lateral, né, e o nosso componente. Então, pessoal, assim, de forma simples, direta e fácil, essa é a forma de navegação que o Angular tem, tá? Então, basicamente, ele tem uma constante aqui, né, só recapitulando no app route, definindo o caminho, né, a URL, os componentes e os filhos desse componente, e aí ele procura pelos seus routers outlets, né, nas páginas para renderizar os componentes e os filhos dele, tá? Então, eu sei que essa é uma dúvida que muita gente tem em relação a como esconder o menu, né? Então não use ng-hide show, né? Ou ng-if, né? Se você tiver já no Angular 2
pra frente, tá? Você pode utilizar esse esquema de páginas, que é muito mais efetivo, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima dica.